do escuro. Quero que tu abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, por gentileza, no capítulo 4, apenas o verso 16. Mateus 4, 16. Um texto muito conhecido, inclusive do Velho Testamento. Jesus faz menção a um texto do profeta Isaías. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que a Bíblia, em termos de Velho e Novo Testamento, ela tem um prazo de validade. Alguns irmãos, inclusive, um dia já me perguntaram: pastor, o Velho Testamento não vale mais, né? O que a gente tem que entender, irmãos, que toda a palavra ela é inspirada. E a própria palavra diz que o Velho Testamento serviu como condutor, como aio. E assim como no Novo Testamento, o Velho Testamento tem uma figura principal, a figura de Jesus. Por exemplo, na semana que vem, no domingo, nós estaremos aqui falando um pouco sobre a Páscoa, o Pessah. E eu me lembro que eu estava na catequese, tinha lá meus 11, 12 anos talvez, e era num período de Páscoa, e a catequista ensinando sobre a Páscoa, e usou um texto de Êxodo 11. Ora, eu logo perguntei a ela: a Páscoa é o quê? Ela disse: é a morte e a ressurreição de Jesus. Eu disse a ela: mas como você está usando um texto do Velho Testamento? Eu desde muito novo sempre gostei muito de ler a Bíblia, e ela não soube me responder. E eu demorei talvez de 12, mais uns 15 anos da minha vida para descobrir. Porque o Velho Testamento falava de Páscoa, se Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. Ora, aquilo que disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando eu li esse texto, eu entendi que aquele Cordeiro sem defeito, sacrificado na saída do povo hebreu do Egito. Quando eu li esse texto, eu entendi que aquele Cordeiro era Jesus, e que o sangue que foi marcado nas casas do Cordeiro sem defeito simbolizava o sangue de Cristo derramado na cruz, que nos lava, nos purifica de todo o pecado. Eu entendi que aquele mesmo sangue profético era o sangue que se cumpria. Então, quando você lê o Velho Testamento, pode ter certeza que você está lendo o aio, o condutor. E a figura profética do Velho Testamento se completa no Novo Testamento. E um exemplo disso é esse texto que a gente vai ler. Mateus 4,16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Eu não sei, mas eu faço parte desse povo aqui. Eu faço parte de um povo que vivia nas trevas. Se você tiver coragem, levante sua mão e diga: eu também fazia parte. Eu vou levantar as duas. Jesus nos trouxe esperança. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Talvez, irmãos, muitos de nós nem vivo não estaria mais se não tivesse encontrado Jesus. As misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Jesus, ele brilha
diante da humanidade. Jesus, ele nos dá sentido à vida. E nós éramos este povo que vivia nas trevas. Mas hoje, raiou sobre nós uma grande luz. E sempre que a gente fala de escuridão, ou fala de luz, eu me lembro de quantas vezes Jesus curou cegos. Não sei exatamente quantos foram os cegos que Jesus curou, mas ele curou muitos cegos. Ele curou alguns cegos que se tornaram cegos, mas ele curou os cegos de nascença também. E quando a gente fala de cegueira, a gente fala de uma pessoa fisicamente que não vê a luz. Então, o cego, ele só vê o escuro. O cego, ele só vê a escuridão. Mas Jesus não curou muitos cegos apenas porque ele veio para curar, para salvar, para buscar o perdido. Existe algo também espiritual, profético em relação à cegueira. O cego não enxerga. Mas existem cegos que não são cegos, que enxergam menos do que aqueles que literalmente são cegos. Eu vou falar de novo para você não se perder. Existem cegos que não são cegos, que enxergam literalmente menos do que aqueles que são cegos. Eu gostaria que você acompanhasse comigo mais um texto. Evangelho de João, capítulo 9. Eu vou pedir licença aos irmãos para lermos todo o capítulo 9. Quando você acha aí, eu quero dizer que eu fiz uma pesquisa. No mundo existem aproximadamente 80 milhões de pessoas cegas. Isso já seria motivo de nós agradecermos por enxergar. Ou seja, 80 milhões de cegos, eu não sou cego, glória a Deus por isso. No Brasil, segundo o IBGE, são em torno de 6 milhões de cegos. Ou pessoas com um problema sério de visão. Pessoas totalmente cegas no Brasil somam 600 mil pessoas. E mais de 6 milhões têm problemas sérios de visão. No Brasil, aproximadamente 30 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas, não conseguem enxergar normalmente sem o uso de óculos ou de lente de contato. Se um dia você me ver dirigindo sem óculos, chama a polícia. À noite ainda, sem condições. Às vezes eu vou ao mercado e eu vou sem óculos e as pessoas me cumprimentam, eu cumprimento também, mas não conheço. Quem aqui usa óculos sabe. Lá em casa eu tenho 2 ceguinhas, que quando não acho óculos, ou quando tira a lente. Mas eu estou aqui, claro, usando o exemplo de problema de visão física, para que possamos associar isso a uma questão espiritual. Acompanhe comigo, peço licença para lermos em algumas partes todo esse capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Fala comigo, cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima.
quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, existe uma tendência da humanidade em procurar um motivo para as coisas. E aqui os próprios discípulos perguntaram: se ele nasceu cego, alguém pecou. E vão inclusive ao absurdo da pergunta, achando que ele pudesse ter pecado. Como ele pecaria para nascer cego? Como ele pecaria ainda no ventre da sua mãe para nascer cego? E Jesus diz: não foi ele nem seus pais. Mas existem coisas que são necessárias para que a glória de Deus se manifeste. Irmãos, aquele momento difícil que tu passou, ou está passando, talvez seja necessário para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Nós só reconhecemos o valor da água quando estamos no deserto. Nós só reconhecemos o valor da saúde quando estamos no hospital. Nós só reconhecemos o valor do afeto, do carinho, da união, do casamento, quando estamos sozinhos. Nós só reconhecemos o valor da casa do Pai quando estamos comendo lavagem de porcos. Então existem coisas que, mesmo contra a vontade de Deus, Ele olha para mim, para você e diz: é preciso que isso aconteça para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Aleluia. Versículo 6, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Você pode dizer glória a Deus? Se alguém te fizesse essa proposta hoje, para você ser curado, vou cuspir no chão, eu vou fazer um lodo com a saliva e vou aplicar nos teus olhos, e tu vai sair e vai se lavar num tanque, num lago. Eu lembro aqui, irmãos, de dois episódios que a Bíblia nos traz, de circunstâncias muito parecidas com essa. O primeiro episódio, a história de Naamã. Naamã, leproso, um homem importante, bate na porta do profeta Eliseu, Eliseu nem o atende. Eliseu diz para ele: vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O que tem a ver o mergulho no rio com a lepra? O Rio Jordão, inclusive ele mesmo diz, não tinha uma água tão limpa assim. Ele mesmo diz que na Síria os rios eram bem mais limpos do que o Rio Jordão. E ele foi em busca de uma cura e ele ouve do profeta algo absurdo. E o segundo episódio que eu me lembro é o episódio das bodas de Canaã. Terminou a água, terminou o vinho, Marcelo. E o que Jesus mandou encher os potes? Água. Jesus manda encher de água. E segundo o texto bíblico, aproximadamente 600 litros de água foram colocados naquelas talhas. E alguém que estava ali naquele casamento, ou os serviçais, ou os empregados que estavam ali preocupados com o final do vinho, vão lá na manivela e dele água, e dele água, e dele água, e dele água. Mas o problema não era a falta de água. O problema era a falta de vinho. Ou seja, eles poderiam dizer: mas que ordem absurda,
Que direção absurda que esse homem está nos dando. Mas, irmãos, tanto no caso do cego, quanto no caso de Naamã, quanto no caso das bodas de Caná, houve obediência. 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 Tem coisas que a gente não vai entender. Quando Jesus se aproxima de Pedro para lavar os pés de Pedro, Pedro fala: não, sou eu que tenho que lavar o teu pé. E Jesus diz: Pedro, o que eu faço agora não entendes, compreenderá depois. Vou contar um episódio, não sei se eu já contei aqui, meu sogro vai lembrar disso. Acho que faz uns 10 anos mais ou menos, eu tinha um barco, vendi e fiz um negócio de um barco lá em Curitiba. E eu chamei ele, falei: vamos comigo, vamos sair de madrugada, vamos lá, buscamos o barco e viemos embora. Ok. Eu fechei o negócio com o dono do barco, mandei um sinal para segurar o negócio, não me lembro que valor que era. Combinei tudo com ele e nós iríamos sair às 4 horas da manhã de casa. Botei o despertador, quando eu acordo, fui para o banheiro. Eu tinha a sensação, irmãos, e eu senti isso, de que havia uma mão me empurrando, de que havia uma força que me empurrava de volta para a cama. Tomou conta de mim um temor tão grande, um receio tão grande, que eu não consegui sair de casa. Eu liguei para ele, ele disse: opa, já estou com o chimarrão pronto. Quem conhece ele sabe que ele fala assim, né? Opa! Eu disse: o senhor pode voltar a dormir que a gente não vai mais. Não? Não, amanhã eu te explico. Tá bom. Voltei a dormir também, dormi, acordei de manhã. Tinha uma mensagem do dono do barco. E aí, onde é que vocês já estão? Estão na estrada? E eu disse para ele, falei: olha, eu sei que talvez tu não vai entender o que eu vou te falar, mas eu tive uma orientação clara de Deus para não ir viajar hoje. Então, vê aí, se você quiser ficar com o sinal, não tem problema. Se quiser me devolver, tá bom. Se não devolver, eu entendo. Então, talvez no futuro a gente faz negócio. Passou um mês, mais ou menos. Voltou o desejo de comprar o barco. Liguei para ele. E o barco? Está aqui. Combinei de novo. Não sei se você foi daí, naquela vez. Acho que foi outra pessoa. Acordei às 4 horas da manhã de novo, feliz da vida. Fui buscar o barco, trouxe o barco. Fiquei com o barco muitos anos. E quando eu chego em Curitiba, eu comecei a contar essa história para esse homem. E ele começou a chorar. E ele disse: eu já servi esse Deus que falou com você. Ele me contou que ele era diácono de uma igreja, estava desviado, caiu no pecado. E ali eu ministrei para ele, preguei para ele. Orei com ele. E vim embora com o barco. Nunca mais eu falei com ele, não sei onde ele foi, se voltou, se não voltou. Mas, irmãos, eu nunca vou saber por que naquela madrugada, nunca vou saber por que naquela madrugada Deus não me permitiu sair de casa. Mas eu obedeci. Não tente entender tudo. Não tente achar justificativa, porque Jesus mandou, cuspiu
botou lodo de cuspe no teu olho para te curar. Ele pode nos colocar em lugares, às vezes, que não queríamos, não gostaríamos de estar. Em situações, em momentos, que não gostaríamos de passar. Mas apenas obedeça. Apenas obedeça. Versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Sou eu mesmo, disse o cego. Vocês estão achando que é alguém parecido? Vocês estão achando que é um irmão meu? Sou eu mesmo. Alguém um dia pode olhar para você e falar: escuta, não era você aquele mentiroso? Não era você aquele cachaceiro? Não era você aquele adúltero? Não era você aquele corrupto? O que aconteceu contigo? Não pode ser, deve ser um parecido com você. Você tem que levantar a mão e dizer: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Aleluia. Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os olhos? Perguntaram, interrogaram eles. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. E eu fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Irmãos, a cura precisa gerar em mim um testemunho vivo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma lâmpada, uma candeia, uma lamparina embaixo da cama. Mas antes ela tem que ser colocada num lugar alto, para que possa iluminar todos os que estão na casa. Jesus está falando de testemunho. Testemunho de vida. Não o testemunho que você vai pegar o microfone em algum lugar, pode até ser, mas o testemunho na tua casa, no teu bairro, no teu trabalho. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E aquele cego foi curado. Ele não enxergava, agora ele enxerga. E ele diz: eu enxergo, eu estou vendo, e Jesus me curou. Agora, sempre existirão aqueles que vão tentar distorcer aquilo que Jesus fez. Versículo 13: levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperou a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Irmãos, olha aqui para mim. Jesus mesmo disse que não, Jesus disse: não vim trazer paz à terra, mas divisão. O mundo nunca estará em paz, salvo quando vierem novos céus e a nova terra. A partir de Jesus o mundo é dividido. A partir de Jesus o mundo é dividido entre aqueles que são cegos e aqueles que enxergam. A partir de Jesus o mundo é dividido entre aqueles que estão na luz e estão nas trevas. Isso tem que ficar claro para nós.
Senão, sabe o que acontece comigo e com você? Nós caímos na síndrome de Pilatos. Pilatos foi interrogar Jesus, Tati, e dizia: eu não vejo nele crime algum. Vinha ao redor de Pilatos a mulher dele e dizia: não te envolva com esse justo, porque em sonho sofri muito por causa dele. E Pilatos voltava a falar com ele, e voltava a falar com os judeus, e dizia: levem ele você, eu não vejo nele crime algum. Mas havia um problema político, havia um interesse político por trás ali da atuação de Pilatos. E Pilatos então vai em frente à multidão que estava pedindo que Barrabás fosse solto e lava as mãos. Inclusive o texto diz: Pilatos não resistiu à gritaria da multidão. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que quando a gente quiser satisfazer ou contentar a todos, nós nos tornamos Pilatos. Pilatos não foi homem suficiente para ouvir o seu coração. Pilatos preferiu ouvir a multidão do que o seu coração e a sua convicção. E ele vai e lava as mãos. Eu já falei isso aqui um dia, eu vou falar de novo. Homens como Pilatos são abomináveis para o Senhor, porque são frouxos, não são corajosos, cedem à pressão da maioria. Eu não posso ser assim. Eu tenho que entender que a divisão, ela é clara a partir do momento que a palavra é ministrada ao coração. Luz e trevas não andam juntos. Luz e trevas não compactuam-se das mesmas ideias. Então, toda vez que eu, que sou luz, faço de conta que não estou percebendo o que as trevas estão fazendo, eu estou me deixando envolver com as trevas. Daqui a pouco aquilo que era claro começa a se tornar escuro. Convicção. Convicção. Pois Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de coragem e de equilíbrio. Você não tem que sair brigando com todo mundo, mas não seja covarde. Perdão pela expressão. O Senhor te deu um espírito de equilíbrio, de poder e de moderação, de coragem. Já é teu, toma posse. Amém. Você pode ser profeta aí para alguém que está do teu lado, diga: coragem. 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 Versículo 17: tornaram, pois, a perguntar ao cego: o que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Agora escute. Olha para onde essa conversa foi. Mandaram buscar os pais do cego, que agora não era mais cego, que além de não ser mais cego fisicamente, não era mais cego espiritualmente, porque ele declarava que Jesus é o Senhor. Mandaram buscar os pais. 19: então perguntaram: é este o seu filho, o qual dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem e falará por si mesmo. Que Deus me livre de um posicionamento frouxo como esse. O pai, vendo o filho curado, que nasceu cego, dá uma de Pilatos aqui.
Não é comigo. Fala com ele. Deus está fazendo milagres ao nosso redor, a gente está fazendo de conta que não está vendo. Deus faz milagre no meu vizinho, no meu irmão, no meu primo, no meu parente, no meu irmão da igreja. Não estou nem vendo isso. Vamos viver isso juntos, irmãos. Vamos viver isso juntos. Vamos tomar posse disso que Jesus está fazendo. Versículo 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Um dia eu fui pregar para um parente meu, para uma parenta minha. E ela disse para mim: eu gosto tanto desse jeito de vocês de ensinar, gosto tanto dos louvores. Eu falei: então por que você não vem comigo? Não. O que a minha família vai falar? Você já ouviu isso? Está todo mundo fazendo assim. Quem nunca ouviu isso? Os pais do cego, que agora não era mais cego, correndo, com medo de testemunhar o nome de Jesus, por medo de ser expulso da sinagoga. Meu Deus. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. 24. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia! Perceba que o espírito que está no cego, que agora não é mais cego, é diferente do espírito do pai. Aqui existe convicção. Nós sabemos que esse homem é pecador que te curou. Olha, se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Se o pastor lá da igreja lá é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu passei a frequentar a igreja, eu aprendi a palavra e os meus olhos se abriram. Ah, porque o pastor lá vai ficar rico com o teu dízimo. Se ele vai ficar rico, eu não sei. O que eu sei é que Deus está me mandando fazer. E eu era cego, agora eu vejo. Essa é a convicção que eu preciso ter. Aleluia. Então lhe perguntaram: o que ele fez? Como abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Começou a pregar o cego. Começou a pregar o cego para os fariseus. Ah, vocês também então querem? Vocês querem ouvir de novo? Já falei. Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Não somos discípulos, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Aleluia! Quem fala contra, quem fala mal, quem não acredita, deixa falar. Siga a tua vida com Jesus. Sempre existirão aqueles que vão duvidar da sua fé. Sempre existirão aqueles que vão duvidar da tua conversão. Sempre. Talvez aqui alguém já ouviu uma frase: mas de novo para a igreja? Mas de novo essa história de encontro? 220 real? Pastor é ladrão. Eu não tenho medo de ouvir isso não. Já ouvi tantas vezes. Eu sei quem eu sou. Eu sei.
Deixa falar. Deixa falar. Talvez um dia você também falou. Talvez um dia você também esteve do lado dos fariseus, sendo cego. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? Misericórdia. Um dia, alguém vai olhar para você pregando a palavra e talvez vai falar essa frase: você nasceu cheio de pecado e como tem a ousadia de querer nos ensinar? Você entende o que eu estou falando? Mas sabe quem que pode falar isso para você? Quem conviveu com você, quem conheceu você. Não ligue para isso. Se eu fosse ligar para isso, eu não estaria aqui, não. Não. Pelo contrário. Diga a essas pessoas o quanto que você era cego e agora você vê. O quanto que você andava no escuro. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que andava no vale da sombra da morte, raiou-lhes uma grande luz. E eu estou no meio desse povo. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. E Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Eu quero concluir essa mensagem falando aqui de 3 tipos de cego que andam no escuro. Andar no escuro, irmãos, é algo muito perigoso. Quem aqui não lembra um dia que levantou à noite para ir ao banheiro, não ligou a luz e enroscou o dedão no canto da cama, no guarda-roupa? Bastante gente, um marido cutucando a esposa, né? Ou então vai bem devagarinho, não quer acordar ninguém, esbarra no negócio, derruba, faz barulho. Ou você foi até a cozinha para beber água, você pisou num brinquedo do seu filho. Às vezes a gente está na rodovia e vê um carro sem farol, andando no escuro. Andar no escuro é perigoso. Andar sem a luz que é Jesus é muito perigoso. E existem, basicamente, eu trouxe aqui essa meditação, 3 tipos de cego. Primeiro, os cegos que nunca viram.
Você lembra o dia que você entendeu o plano de salvação, entendeu quem era Jesus? Você lembra? Pensa aí, quantos anos faz? Quantos anos? Vamos falando aí, quantos anos? Hã? Quantos anos faz que você descobriu quem era Jesus? E você o recebeu em seu coração? 19, 30, aleluia. Quem mais? 10 anos, 20 anos, 20 anos, 15 anos, 8 anos, quem mais? 15 anos, 5 anos, 18 anos, 12 anos, aleluia. Sabe o que aconteceu nesse dia? Até esse dia tu era cego. Então, são cegos que nunca enxergaram. São cegos que nunca tiveram um contato com a luz. Eu me lembro muito bem do que Jesus fez comigo no meu coração. E eu disse, onde é que eu estava por todo esse tempo? E aí eu lembro que eu pegava a Bíblia e eu mastigava aquilo. E tudo fazia sentido. Tudo começa a fazer sentido quando eu deixo de ser cego. Então talvez aqui eu esteja falando para um público, eu não conheço todos, mas talvez eu esteja falando para alguém que está deixando de ser cego hoje. Ou talvez você deixou de ser cego, está no processo ainda. Então, o cego que nunca viu, é um cego que quando ele tem uma experiência com Jesus, ele é transformado. Os cegos de nascença, eles não conhecem a luz. E eu quero dizer a você, cegos de nascença, todos nós fomos. Todos nós fomos cegos de nascença. Por quê, pastor? Porque a partir de Adão e Eva, o pecado entra no mundo. E toda a semente já nasce contaminada. Significa que nós nascemos naturalmente cegos. Por mais que talvez você diga, eu nasci num berço cristão, meu pai e minha mãe sempre me levaram à igreja, glória a Deus por isso, mas houve o dia em que você compreendeu. Houve o dia em que você compreendeu quem é Jesus. É por isso, por exemplo, que a gente não tem o hábito, a prática de batizar crianças. Porque o batismo significa arrependimento. E quando eu deixo de ser cego, eu levanto a minha mão e eu digo, eu não quero mais voltar para a cegueira. Então eu desço as águas. Até a gente deixar a cegueira, e quando a gente era cego espiritual, nós só imaginávamos as coisas. E depois a gente começou a entender as coisas. Eu já contei aqui, irmãos, eu tinha uma raiva de crente. Perto da casa do meu pai tem uma igreja Assembleia de Deus, e nós tínhamos um mercado. E de tempo em tempo tinha os congressos, os eventos, e vinha aqueles crentes no mercado, só comprava doce, tubaína, né? E lá da casa do meu pai eu ouvia aquelas músicas altas, aqueles gritos. Irmãos, eu já pedi perdão lá na igreja, lá na Assembleia de Deus. Eu fui lá um dia no púlpito e pedi perdão. Eu disse para eles, falei, olha, eu hoje talvez estou aqui pregando porque muitos de vocês oraram por mim. Eu era cego. Mas com 27 anos de idade, eu conheci a luz. A luz. Agora existe um outro tipo de cego. Um cego
que enxergava, mas voltou a ser cego. Ou um cego que nunca foi cego, enxergava perfeitamente e agora é cego. E quando a gente fala sobre isso, nós falamos, claro, de pessoas desviadas da palavra. Nós falamos de pessoas que já estiveram na luz e hoje estão nas trevas. E não tem como deixar de lembrar do filho pródigo. Onde ele morava? Onde morava o filho pródigo? Na casa do pai. Se ele estava na casa do pai, ele não estava na escuridão, ele estava na luz. Amém? Então ele não era cego. Mas houve um dia que, por decisão própria, ele diz: olha, me dá aqui o que me cabe, me dá aqui o que é meu de direito, e eu vou embora. A cegueira começa a tomar conta da sua vida, e a Bíblia diz que ele vai e ele gasta tudo indissolutamente, irresponsavelmente. Ele se torna um cego. Mas um dia, ele lembrou do tempo que ele enxergava. Porque o cego pode até ser cego, mas a mente dele continua sendo a mente de alguém que um dia conheceu Jesus. Lembra da música? Quem já pisou? Dá para cantar? Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe, em outro lugar não sabe viver. E ele estava lá no meio dos porcos, queria comer a lavagem, a comida dos porcos, e nem isso ele ganhava. E ele lembrou que um dia ele enxergava e agora ele estava cego. E ele então diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Quer ver um outro exemplo que a Bíblia traz? Os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que eles eram discípulos de Jesus. Fala comigo, discípulos de Jesus. Mas aí Jesus é morto, é pregado na cruz, colocam ele num túmulo. E quando eles olham, bah, mas terminou o nosso sonho, vamos embora daqui. Se tornam cegos. A cegueira espiritual toma conta deles por um viés, por uma vertente, por um caminho chamado tristeza, por um caminho chamado medo. Eles estavam com medo dos mesmos judeus que mataram Jesus. E eles falam: não, vamos embora. E caminhando, de repente Jesus começa a caminhar com eles. E faz uma pergunta: sobre o que vocês estão falando? É só você que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Nós imaginávamos que Jesus, ele vinha para nos libertar. Irmãos, quando a gente está cego, a gente começa a esquecer daquilo que Jesus falou. Quando nós estamos cegos por algum motivo, nós começamos a achar que tudo aquilo que a gente aprendeu era mentira, ela faz de conta. E foi isso que eles responderam para Jesus: olha, nós achávamos. Não. Jesus os acompanha quando entra na casa com eles, quando senta na mesa e parte o pão e dá graças. O que a Bíblia diz? Os seus olhos se abriram. Talvez eu esteja falando aqui para cegos que hoje são cegos, mas nem sempre foram cegos. A cura para isso, irmãos, é a comunhão. A cura para isso é sentar na mesa com Jesus. Davi, quando chama Mefibosete, olha nos olhos dele e diz: Mefibosete, tu é aleijado, eu sei. Tu está vivendo num lugar mais inóspito. Tu está vivendo num lugar mais melancólico, chamado Lodebar. Mas eu quero dizer para você, Mefibosete, a partir de hoje, tu te sentarás sempre à minha
mesa. Jesus restaura a comunhão com Mefibosete. Davi restaura a comunhão com Mefibosete. E Davi representa quem? Fala comigo, Davi representa quem? Jesus. Mefibosete representa quem? Nós. A cegueira daqueles homens que fogem de Jerusalém é restaurada quando Jesus senta à mesa com eles. Irmão, não tem jeito. Sem comunhão não há cura. Sem comunhão não há libertação. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Feche teus olhos um pouquinho. Deixa Deus falar contigo. Mesmo sentado. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. E para encerrar, o terceiro tipo de cego são cegos que imaginam ver. São cegos que acham que não são cegos.
São cegos que estão, na verdade, sendo enganados. Enganado por alguém que disse que ele não é cego, talvez. Enganado por alguém que ensinou a ele que enxergar é isso mesmo. E esses cegos, irmãos, que insistem em dizer que não são cegos, são os que Jesus tem mais dificuldade de curar. Veja, alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? E Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O problema do fariseu é que ele acha que enxerga, mas na verdade ele está nas trevas. Eu não sei se você se enquadra em algum tipo. Não sei se você se enquadra em algum tipo destes cegos. Os cegos que nunca viram, os cegos que já viram e agora são cegos, ou os cegos que são cegos, mas insistem em dizer que não são. Não sei qual é a tua história com Jesus. O que eu sei é que Ele quer curar você. Ele quer restaurar a tua cegueira espiritual, a tua cegueira emocional, a tua cegueira religiosa. Jesus, Ele não está distante, irmãos. Jesus continua no meio de nós. Eu convido você, fique de pé. Quero orar com você. Em algum momento da vida, todos fomos cegos. Talvez em algum momento da vida, mesmo depois de termos encontrado a luz, recuperado a visão, nós voltamos a serem cegos. Talvez isso tenha acontecido na tua vida. Talvez isso aconteceu porque você fraquejou, porque você deu ouvidos a uma proposta, porque você buscou a satisfação pessoal. Mas hoje Jesus, Ele te convida para um processo de cura. Jesus te convida a começar de novo. Enquanto a gente ministra o louvor aqui, sai do teu lugar, você que precisa de oração. Vem aqui na frente, vamos encerrar o culto orando juntos. Em nome de Jesus. Amém.